Oi, meninas e meninos, jovens adultos, cristãos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e como que é importante. Mas hoje aqui na fé, evangelizando, que é muito importante, como eu sempre digo para vocês. Que Deus te proteja, te guarde hoje, amanhã e para tudo sempre. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 6, versículo 25. Ensino sobre a preocupação. Antes de eu começar a falar, antes de eu começar a ler a palavra de Deus, que o texto diz, vou avisar, né? Como todos os vídeos eu aviso, vou avisar nesse vídeo aqui de novo. Não deixe que a sua pressa fale mais alto que você. Não deixe que ela te domine, entendeu? Porque se ela dominar você, ou ser mais alto que você, ou algo desse tipo, você vai passar o vídeo e às vezes pode estar perdendo a resposta de Deus, entendeu? Por isso que é muito importante avisar. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, não deixe que a prece fale mais alto que você. Porque se ela falar mais alto que você vai passar o vídeo. Às vezes você pode estar perdendo respostas. Às vezes você pode estar perdendo bênção em tua vida e não sabe. Entendeu? Agora vamos começar lendo. Ensino sobre a preocupação. Por isso lhes digo que não se preocupem com a vida diária se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardem alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Esse Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gentes de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Bom, o que a gente entende da palavra então? Jesus fala sobre o ensino sobre a preocupação. Nós geralmente somos muito preocupados com várias coisas. Nós preocupamos com muitas coisas hoje em dia e Deus fala pra gente não se preocupar. Que é pra colocar o quê? Na mão dele. A gente se preocupa tanto com outras coisas e é que acaba esquecendo do principal, de buscar a Deus, entendeu? Isso existe realmente. Muitas pessoas fazem isso. Ah, não, tô preocupada com aquela conta lá. Estou preocupada com aquela conta. Como que eu vou pagar aquela conta, entendeu? Ah, não, estou preocupada com isso. Preocupada com não sei o que, entendeu? A gente anda muito preocupado e Jesus fala exatamente sobre isso. Jesus fala pra gente não ficar preocupado, entendeu? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Meu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, entendeu? Deus, ele já sabe do que você precisa e ele te ajuda. Mas agora ocupar os seus pensamentos com dúvidas, isso são simples pagãos. Então, uma coisa que eu falo pra vocês, tomem cuidado com as preocupações, entendeu? Porque, como o texto diz, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos e não você que é servo do Senhor Jesus Cristo. Preocupações, lutas, essas coisas você vai colocando na tua mente, vai deixando você mais ansioso. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você tenha ansiedade. Deus não quer que você se preocupe com aquilo, entendeu? Ah, não, eu estou muito preocupado com aquilo. Eu vou lá, já faço e tá bom, acabou. Não, gente. Deus fala para esperar o momento certo também. Se você colocar na mão de Deus, você tem que esperar o momento certo. Entendeu? Como você vai lá, faz aquilo, sem saber, não é o momento certo, você vai lá, faz aquilo que Deus não manda você fazer,
você vai estragar o propósito que ele tem em tua vida, entendeu? Você vai abortar aquilo que Deus tem preparado em tua vida. E é isso que muitas pessoas fazem. Ah, não, Deus ainda não me deu uma resposta, e vou fazer do meu jeito. Se você pensar que, não, eu vou fazer do meu jeito, quando você pensar isso, você já vai estar abortando o propósito que Deus tem, que Deus colocou em tua vida. Por isso que é muito importante desse lado a gente pensar em uma coisa. Nós temos que esperar o momento certo e não devemos preocupar com as coisas que este mundo traz para a nossa vida. Entendeu? Este mundo traz o que? Sofrimento. Este mundo traz muitas coisas para a nossa vida. Mas nós não devemos se preocupar com as coisas ruins. Nós não devemos se preocupar com aquelas coisas lá que mexem com a nossa mente, não. Ore, lê a Bíblia e deixe na mão de Deus, que Ele tudo fará, entendeu? Por isso que eu falo uma coisa pra vocês muito importante. Se a gente pensar, ah não, eu vou fazer do meu jeito, todas as pessoas iam fazer do mesmo jeito que você, e todas as pessoas iam abortar um propósito que Deus tem colocado na vida dela. Por isso que não é desse jeito. Por isso Deus fala, é no tempo de quem? De Deus. Não é no tempo seu, é no tempo de Deus. Se Ele fala, hoje você vai fazer, hoje você vai fazer. Se Ele fala, hoje você não vai fazer, você não vai fazer. Entendeu? Porque se você fazer antes que Deus mande você fazer, você vai estar abortando aquele propósito que Deus colocou em tua vida. E eu tenho certeza que Ele não quer isso. Eu tenho certeza disso. Ah, Vitória, mas como eu sei se eu já abortei? Pense em uma coisa que você pediu tanto a Deus. Você já fez aquilo antes de Deus falar pra você? Se você fez aquilo antes de Deus mandar você fazer, você vai estar abortando o propósito que Deus colocou em tua vida. Entendeu? Por isso que eu explico uma coisa pra vocês. Sempre pensam isso, que é no tempo de Deus. Se vocês pensarem, ah não, é no meu tempo, vou lá e faço, pronto, acabou. Não. Você tem que pensar em uma coisa, que é no tempo dele, não é no tempo seu. Se nós não esperarmos o tempo de Deus, nós só vamos cair em buracos fundos, mas bem fundos mesmo. Por isso que eu falo uma coisa pra vocês. Nunca deixa o diabo usar uma coisa sua, a tua mente. Assim que o diabo acessa a tua mente, ele pode fazer o que quiser, porque ele está condenando a tua mente. Como assim condenando, Vitória? É um modo de dizer. Ele está colocando coisas em tua mente para você fazer. Ou às vezes ele nem entra em tua mente, ou às vezes ele pega pessoas para falar coisas para você, entendeu? Às vezes ele destrói a vida de uma pessoa e vê, né, coloca na mente da pessoa que você é melhor que ela. Aí a pessoa vai lá, faz um barraco, aí a pessoa vai lá, começa a falar muitas coisas mesmo. É isso que o diabo quer, entendeu? Mas se você for inteligente, com sabedoria, você não vai deixar aquele diabo te derrotar na frente de todos. Se você tiver sabedoria, você só vai sair e deixar a pessoa falando sozinha. Se você tiver sabedoria, você não vai entrar na briga. Se você tiver sabedoria, você vai sair de lá com a cabeça erguida e falando assim, eu pertenço a Cristo. Entendeu? Porque muitas pessoas irão querer fazer coisas, entendeu? Pra você acreditar nelas, pra você sair da presença do Espírito Santo, pra você sair da presença de Deus. E se você sair, é isso que o diabo quer e ele vai ficar muito orgulhoso de você. Por isso que eu falo uma coisa pra vocês, nunca saia da presença de Cristo. A partir do momento que você saiu da presença de Cristo e não sente mais o amor dele, é muito fácil, tipo, se você não tá sentindo mais o amor de Cristo, se você sair da presença dele, é muito simples você encontrar qualquer pessoa aí e começar a falar muitas coisas pra ela. Por exemplo, você sai da presença de Cristo, não é mais da presença de Cristo. Aí a pessoa tá perdida lá no mundo. Aí, em vez de você falar assim, ah não, vai com Cristo, entendeu? Eu saí, mas você tem que ir com Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Em vez de você falar isso, você arrasta o quê? A pessoa também pro mundo. É isso que Deus não quer. Ele fala pra nós não se preocuparmos com as coisas que há em nossa vida, entendeu? Com as coisas que há em nossa vida, como? O que se vestir, o que beber, o que comer. Ele fala pra nós não se preocuparmos e deixar nas mãos dele. Então, por isso que eu falo uma coisa pra vocês, nunca saia da presença dele. Porque a partir do momento que você sai da presença dele, você começa a ficar ansioso
preocupando com as coisas. Ai, meu Deus, o que eu fiz? E agora? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Entendeu? Você fica preocupado, perdido, com dúvidas. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você saia da presença dele. Porque a partir do momento que você sai da presença dele, é muito fácil o diabo, colocar uma coisa em tua mente. É muito fácil o diabo arrastar uma pessoa e te levar mais a fundo, entendeu? Porque por enquanto você só sai da presença dele, mas vai ter uma hora que você vai ficar com o coração frio. E não é isso que a gente quer, não é isso que os cristãos querem, não é isso que Deus quer. Por isso eu falo uma coisa pra vocês, pensam bem com as amizades que você tem, se você tem namorado, pensa muito bem. Por onde aquela pessoa está te levando? Se a pessoa está te levando próximo para Deus, se a pessoa está te levando para o reino dos céus ou para o inferno. Porque se a pessoa estiver todo dia pecando junto com você, não é teu amigo, não é teu namorado, não é nada seu. São inimigos disfarçados querendo te arrastar para o inferno. Então, muito cuidado com cada coisa que tem fazendo em tua vida. Porque tudo isso conta no juízo final. E se você não se arrepender a tempo, você vai ficar. Por isso nós temos que ser claros. No mundo de hoje, são poucas pessoas que ouvem o evangelho. São poucas pessoas que ouvem os cristãos. São poucas pessoas que pegam a Bíblia aqui e falam assim, nossa, eu vou ler aqui, vou saber, vou entender essas coisas. São poucas e são raras as pessoas que fazem isso. Então, é muito importante que você não se torne uma daquelas pessoas que estão no mundo perdida, entendeu? Porque, vai por mim. Quando você sair da presença de Cristo, você vai sentir um vazio enorme. E você não vai querer mais nada em tua vida. Só vai querer pecado pra lá, pecado pra cá, entendeu? É vivendo em pecados e você se preenche com aquilo. Se preenche com aquele pecado. Então, por isso que eu falo uma coisa pra vocês. Muito cuidado com o mundo de hoje. O mundo já é maligno e ele também quer te arrastar pro inferno. Muito cuidado com as pessoas, não se preocupem, ok? Não se preocupem com as coisas que acontecem em tua vida. Ore, coloque na mão de Deus que Ele tudo fará, ok? Então, gente, vamos fazer a nossa oração pedindo transformação e renovação em nossa vida. Vamos lá, então. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui evangelizando para o teu povo. Guarde eles debaixo das tuas asas, Pai. São ovelhinhas perdidas, não sabem o que fazem, Pai. Abençoe cada um que assiste minha evangelização, Pai. Abençoe, guarde os parentes doentes, Pai. Guarde aquelas pessoas que estão numa cama de hospital, numa cama de UTI, Pai. Eu não sei o que essa pessoa passa. Mas abençoe, ilumine a mente dela, dê sabedoria, Pai. Dê sabedoria para aquelas pessoas que não sabem do Senhor ou que não entendem a palavra. Eles precisam muito do Senhor. Eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, ovelhinha. Até amanhã. Deus abençoe todos vocês, viu? Fiquem com Deus. A paz.